Estamos no Entre Brinquedos e Palavras, nosso primeiro episódio, e eu queria compartilhar com vocês uma percepção que eu tenho. Uma folha de papel é um instrumento muito básico, muito simples, muito fácil da gente conseguir fazer inúmeras coisas dentro do setting terapêutico com uma criança, principalmente travá-la completamente. Se nós estamos recebendo uma criança ansiosa ou uma criança muito perfeccionista e a gente entrega uma folha de papel pedindo para que ela faça um desenho da cabeça dela, ela rapidamente vai se retrair e vai ficar perguntando a si mesma ou para a gente: mas o que que eu desenho? Mas o que que você espera que eu desenhe? Mas e se eu errar? O que ela vai pensar de mim? O que será que ela espera que eu faça nesse momento? Esses pensamentos permeiam muito a cabeça de uma criança ansiosa, a cabecinha de uma criança que está o tempo todo tentando um passo à frente, controlar e prever resultados para evitar qualquer tipo de situação ruim. Quando a gente trabalha com uma criança, se a gente não conhecê-la antecipadamente, a gente está recebendo, a gente precisa ter muito cuidado com as instruções que a gente dá, com os elementos, né, os materiais que a gente oferece, porque a gente pode, sem querer, estar aumentando a ansiedade dela, ou as crenças de capacidade, de perfeccionismo que ela tem. Então, quando a gente entrega uma folha de papel, e a gente diz, vamos desenhar? Que tal se a gente desenhar? Por que que tu não desenha a tua família? Por que que tu não desenha a si própria ou faz um desenho que tu gosta muito? E a gente perceber que a criança deu aquela retraída, nós precisamos conduzir de uma forma que ela experimente leveza e acolhimento. A gente não pode perder de vista os feedbacks corporais e as expressões que a criança faz no setting terapêutico, porque isso são pistas importantes da forma como ela também se comporta lá fora com outras pessoas. A nossa relação com ela vai ser uma relação completamente diferente. Nós vamos oferecer para ela o acolhimento e a segurança necessário para que ela atravesse esses medos, atravesse essas pontes, né, de ansiedade, dos pensamentos catastróficos ou da sensação de ter que fazer tudo perfeito que ela traz com ela. Então, ao oferecer uma folha de papel, esse recurso tão fácil, né, com tantas possibilidades, se assegure de dar também a ela instruções adequadas para que ela se organize diante da tarefa. A gente pode fazer, no primeiro momento, um desenho igual, se você quiser. A gente pode escolher o que a gente vai fazer. E aí parte de um lugar bem simples, de preferência um lugar que para ela já é conhecido. Aí você vai observar os padrões que ela repete com você. Você vai observar os sentimentos que ela traz de estar segura, confortável, ou estar insegura e desconfortável nesse lugar. A gente não insiste. Quando a gente percebe que a criança deu aquela segurada, ou deu um passinho para trás, ou de repente começou a se sentir desconfortável, se mexendo na cadeira, começou a fazer aquela carinha de não sei o que fazer com isso, a gente também recua. A gente não expõe a criança a um sentimento desconfortável para trabalhar esse sentimento, porque isso ela experimenta lá fora. Fora do nosso consultório, ela vive isso todos os dias. Dentro do setting terapêutico com a gente, nós precisamos ser a presença segura. Nós precisamos acolher essa criança e atravessar com ela, segurando a mão dela, amparando os passos dela. E para isso, eu preciso primeiro fortalecê-la para que a gente possa caminhar junto. Então eu digo, tudo bem, não tem problema. Você não quer desenhar ou não sabe o que desenhar? Ah, eu não sei o que desenhar. Pode ser que fique feio, não vai ficar bonito. Então vamos fazer um desenho maluco. Ou vamos fazer um desenho desestruturado. Vamos pintar alguma coisa que já está pronta. A gente pode, eu posso fazer o desenho e você pintar, ou tu pode fazer um desenho para mim e eu completo ou eu pinto.
E aí a gente vai acalmando a criança para que ela consiga ir avançando aos poucos nesses processos de relaxar diante de uma pessoa, de uma outra pessoa, e poder mostrar quem ela é de fato, ou os medos, as inseguranças e as preocupações que ocupam a cabeça dela. Oferecer instrumentos para a criança, principalmente aquelas que a gente não conhece, exige muito do terapeuta. A gente precisa ter muito tato para ir medindo a velocidade com que a gente dá as informações e pede informações, para que a criança não se sinta sufocada, para que a criança não se sinta pressionada. A gente vai precisar tomar cuidado também com os elementos que a gente oferece, as coisas que a gente pede para a criança fazer, para que para ela também faça sentido. Ela pode desenhar, a gente pode pedir, por exemplo, um desenho de família e ela, por medo ou insegurança de não fazer bem, recusar. E aí a gente perde um ótimo instrumento, um ótimo momento de conversar sobre a família dela. Ah, então tudo bem. Você não quer desenhar, não tem problema. Vamos escolher bichos. Se seu pai fosse um bicho, que bicho ele seria? E aí a gente monta junto com ela. A gente pode fazer recortes, se ela não quiser desenhar, por exemplo. A questão não é o desenho em si. A questão é a gente apresentar coisas que para nós são simples, são instrumentos simples, básicos, para uma criança que vai travar na expectativa que ela tem diante da gente. Ela não pode, ver o terapeuta, o psicólogo, como alguém a quem ela tem que agradar, ou a quem ela tem que fazer certo, ou alguém que ela precisa, se podar como ela faz lá fora, com outras pessoas, com medo de deixar de ser amada, com medo de ser abandonada, com medo de ser rechaçada, com medo da gente brigar ou julgar o que ela vai fazer, porque ela aprendeu que outras pessoas fazem isso com ela, quando ela se recusa por insegurança a realizar alguma coisa. O nosso lugar dentro da psicoterapia, ele é completamente diferente de tudo que aquela criança já viveu. Então, mesmo uma folha de papel, mesmo um desenho muito simples, precisa ser pensado com muito cuidado, precisa ser olhado e avaliado o tempo inteiro para entender se aquela criança ela está conseguindo dar conta do próprio desconforto, se nós estamos amparando ela nesse processo para que ela suba um degrau, ou se a gente está deixando ela ali sozinha, só para realizar uma atividade e ter que se organizar ali com o que ela está sentindo. Porque isso ela já vive lá fora. Ela não veio para o nosso consultório para se sentir sozinha de novo, né? Então, olhos atentos. Ofereceu um instrumento, mesmo que seja um simples desenho. Observa a criança. Observa como ela se sente. Observa a motivação dela, as perguntas que ela faz, as recusas e as resistências que ela vai apresentando. Tudo isso são pistas muito importantes e que pode fazer com que você vincule de uma maneira muito sensível e muito próxima. Ou, da mesma medida, pode fazer com que essa criança se afaste de você e se recuse a fazer as atividades, mesmo que sejam muito simples. Esse é o Entre Brinquedos e Palavras. Eu sou Cecília Prado, sou psicóloga há 20 anos de crianças, adolescentes e adultos, e estou aqui para compartilhar com você um pouco das minhas percepções, dos meus aprendizados, principalmente os meus aprendizados por causa dos meus erros, para que você possa crescer na clínica junto comigo. Espero vocês no próximo episódio.